Questão 45, última questão da prova de 2009. Vamos lá, vamos vencer esse Enem aí. Vamos ver o que ele está pedindo primeiro, depois a gente vai para a historinha. Só de olhar ali embaixo, a gente já vê que é uma questão com circuitos que tem caído bastante, beleza? Vamos lá. Nessa situação, quais são as três lâmpadas que acendem com o mesmo brilho por apresentarem igual valor de corrente fluindo nelas? Ele já ajudou a gente aqui, né? Para ter o mesmo brilho, tem que ter corrente igual. Sob as quais devem se posicionar os três atores? Vamos ler a historinha. Considere a seguinte situação hipotética. Ao preparar o palco para a apresentação de uma peça de teatro, o iluminador deveria colocar três atores sob luzes que tinham igual brilho e os demais sob luzes de menor brilho. Menor brilho. Pode ser interessante essa informação aqui. Os demais, né? Beleza. O iluminador determinou, então, aos técnicos que instalassem no palco 8 lâmpadas incandescentes com a mesma especificação, L1 até L8. Beleza. Interligadas em um circuito com uma bateria, conforme mostra a figura. Beleza. Então, antes de começar, eu vou deixar um link aqui na descrição de um vídeo lá que eu explico como eu penso essa questão de dividir corrente, dividir tensão e tal. Então eu vou deixar o link, se você quiser pular, pode pular lá para os 10 minutos dessa questão, que eu explico mais ou menos como eu penso, né? Se você quiser, pode assistir a questão inteira, que é bem parecida com essa aqui também, não por acaso, né? Beleza, como é que eu penso então? Sempre que é paralelo, divide a corrente, e quando é em série, divide a tensão, beleza? Então, vou chamar aqui de I1, aqui I2, aliás, I3 e aqui I2, porque eu tenho minhas anotações aqui, né? Então aqui, deixa eu ver, I4 e I5, beleza? Então a mesma corrente que passa na lâmpada 2 vai passar na lâmpada 3, tranquilo? Porém, a corrente que passa aqui I1, ela é dividida entre I2 e I3, beleza? Beleza, então. Então, sabendo disso aqui, ó, eu consigo resolver essa questão apenas por lógica, sem fazer conta nenhuma. Por isso que é interessante você assistir aquele vídeo lá, beleza? Então vamos lá, ó, pelas alternativas. Então, letra A, L1, L2 e L3. Não tem como. Por quê? Porque L1 eu vou chamar aqui, ó, de corrente 1 igual a corrente 2 mais a corrente 3. Tranquilo? Dessa forma, não tem como I1 ser igual a I2 e ser igual a I3. Concorda comigo? Com certeza eles são diferentes. Se você somar I2 com I3, que você vai chegar no I1. Tranquilo? Beleza, vamos lá, letra B. L2 e L3 têm a mesma corrente, beleza. E L4, não sei ainda se é a mesma corrente ou não. Teria que calcular a resistência equivalente de tudo isso aqui. Mas não vai precisar, como a gente vai ver aqui, a gente vai eliminar as outras, beleza? Então, a próxima. L2, L2, L5 e L7. Como eu já te disse aqui, ó, L2 e L3 vão ter a mesma corrente, L5 e L6 vão ter a mesma corrente, e L6 e L8 vão ter, L7 e 8 vão ter a mesma corrente. Então, não tem como só a 2, a 5 e a 7 ser as três que têm corrente igual. Por quê? Senão teria 6 com corrente que brilha mais, e ele falou que não é isso, né? São 3 que brilham mais, o resto brilha menos, beleza? Beleza, então, não poderia por causa disso. Vou escrever aqui, ó. L2 igual a L3, L5 igual a L6, L8, L7 igual a L8, e L5 e L6, essa corrente I4 é igual à corrente I5, porque as resistências são iguais aqui nos dois lados, beleza? Mas isso aqui a gente vai discutir depois, tranquilo? Beleza. Letra D, então não pode também, né? Letra D,
L4, L5 e L6. Então L4, L5 e L6. L5 e L6 poderia, só que o L4 não pode pelo mesmo motivo da A lá. Então, o que acontece? Ó? I3 igual a I4 mais I5, beleza? Então não poderia ser, por quê? Se eu somar I4 com I5, daí que eu vou chegar nessa corrente I3. Beleza, muito parecido com a A. Por fim, sobrou a E, que seria L4, L7 e L8, que é a mesma coisa da D, beleza? Idem D. Beleza? Então, só por eliminação, sem fazer nenhuma conta, perceba aqui, a gente conseguiria responder só sabendo como funciona e pensando um pouco, logicamente, né? Não é tão de graça assim a questão também. Beleza. Se fosse fazer por conta, deixa eu mudar aqui minha colinha, trocar a página. Como é que a gente teria que pensar? Ó, eu tirei um print aqui dessa paradinha aqui e vou colar aqui umas 2 ou 3 vezes para a gente ir achando as resistências equivalentes, né? Lógico, vou fazer mais rápido, não vou fazer tão devagarzinho. Isso aqui seria uma outra forma de fazer, tá ok? Beleza. Então vamos lá. Se precisar eu colo mais uma ali. Então, como é que eu faria? Eu pegaria as resistências. Primeira coisa, chamaria todo mundo de R, né? R, 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 R. Beleza. Daí, para achar resistências equivalentes, eu pegaria primeiro as resistências em paralelo, porque quando as resistências estão em paralelo, a gente soma as resistências, ok? Então vou colocar aqui, ó, que essas duas aqui, eu poderia colocar só uma resistência igual a 2R, essas duas aqui, só uma igual a 2R, ou seja, o dobro da resistência, né? Poderia pegar uma lâmpada com o dobro da resistência e colocar no mesmo lugar, a corrente seria igual. Beleza. Aqui a gente vê que está em paralelo, né? Esse L5, L6 e L7, L8. Então, quando está em paralelo, a gente pode fazer de duas formas. Quando são só duas resistências, né? A gente pode fazer ou resistência equivalente. Vou colocar aqui de azul. Resistência equivalente é igual a produto pela soma, quando são dois caminhos apenas, né? Então vai ser 2R vezes 2R sobre 2R mais 2R. Isso aqui ficaria 4R ao quadrado dividido por 4R, vai ficar R, beleza? Fazendo rapidinho, né? Ou então, da forma que eu tenho sugerido para você, é decorar apenas uma fórmula que dá para todos os casos. 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre a resistência do 1 mais 1 sobre a resistência do outro. Se tiver 3, 4, etc., vai valer. Então aqui em cima ficaria 1 mais 1, 2, 2 dividido por 2 dá R. Se eu multiplicar cruzado, vai ficar resistência equivalente igual a R, beleza? Resistência equivalente igual a R. Então, tudo isso aqui, ó, eu poderia trocar por uma única lâmpada com resistência R, que a corrente passando aqui seria a mesma, tranquilo? A corrente, a tensão e etc. Beleza. Então, se você analisar agora, aqui seria R também, então aqui seria igual a essa aqui, ó. 2 R's para cá, 2 R's para cá. Então, logicamente, essa corrente vai ser igual a essa corrente, beleza? Se você fizer por URI, né, sabendo que a tensão de tudo isso aqui, desse ponto até esse, é constante, a diferença de potencial, né, é constante, então, sendo as resistências constantes também, a corrente vai ser igual, beleza? Daria bastante trabalho, não tanto também, daria para fazer por essa forma, não está errado, né? Mas, na minha opinião, sem fazer conta nenhuma, é muito mais fácil, né? Inclusive, eu fiz aqui tudo isso aqui só para te ilustrar, né? Eu não precisaria fazer nada disso. Só olhando aqui, por exemplo, ó, vamos fazer rapidinho aqui, ó. Como é que eu pensaria, né? Mesma coisa lá. Letra A.
L1, L2, L3? Não tem como. A corrente vai ser dividida aqui, então não pode. A B, a gente ficou em dúvida, né? Daí a C, L2, L5 e L7. Aqui teria que ser 6 lâmpadas iguais, não poderia. L4, L5 e L6 não poderia, porque a corrente divide. L4, L7, L8 não poderia, porque a corrente divide. Então, letra B na cabeça, beleza? Se você gostou, se inscreva aí no nosso canal para acompanhar todos os nossos vídeos. Eu já resolvi 8 provas do Enem de matemática e essa aqui é a última questão, então eu finalizei também 4 provas de física do Enem. Beleza? Vou resolver também mais 4 provas de física do Enem até antes da prova de 2009, depois eu vou resolvendo mais sempre que for aparecendo, beleza? Então, se inscreva aí para ficar sempre por dentro dos vídeos. Tem vídeos também de dicas. No meu canal lá tem playlists por assuntos de matemática, né? Depois eu vou fazer de física também. E você pode assistir à vontade lá, totalmente de graça, sem custo nenhum, sem pegadinha, sem nada, beleza? Então se inscreva aí para acompanhar. Sempre que puder, compartilhe com as pessoas que você gosta aí, para ajudá-las também. E vamos lá estudar, que sempre dá tempo de aprender e ganhar algumas questões, beleza? Muito obrigado, te vejo nos próximos vídeos. Até logo!